Olá! Hoje o Pensar e Vencer é mais que especial. Eu tenho o prazer de receber aqui o Celso Machado, em que eu tenho o privilégio de ser seu sobrinho. Então vai ser uma pegada de ainda mais responsabilidade. Tio Celso, depois vai ficar só Celso, mas eu tenho o prazer de te receber aqui, tio. Muito obrigado, é uma honra. Olha, que nepotismo gostoso, né? Gravando com o sobrinho, produzido pela esposa, acompanhado pela filha, né? E por aí afora, né? Mas é muito bom e é um prazer ver alguém, mais um da família, ligado aí nesse mundo tão encantador da comunicação. Tio, então já pego o gancho e já faço a primeira pergunta, que é: como a comunicação entrou na sua vida? Eu acho, que isso veio do meu pai, seu avô, que era um viajante. E na época dele, né, eu quando conto as minhas histórias, minha esposa fala, você demora demais, é que tem que contextualizar, né? Na época dele, o viajante era um comunicador. Porque quando ele chegava numa cidade, não tinha rádio, não tinha jornal, não tinha nada. A notícia, quem levava era o viajante. Então ele chegava, as pessoas reuniam para ouvir, né? E ele contava histórias muito bem. Então acho que isso foi me marcando e eu fiquei fascinado por essa habilidade que ele tinha de fazer relacionamento contando histórias, né? Então isso aí começou a fazer parte da minha vida, né? Que é ouvir e contar histórias. Como é que você começou a trilhar seu caminho profissional, colocando a comunicação como o eixo central dele? Qual foi a primeira experiência nesse segmento? Qual foi a empresa? Se foi um projeto individual? Como é que foi esse início? Não, até interessante. Meu primeiro emprego, basicamente, foi onde eu trabalhei a vida inteira, só 42 anos, que é na Algar. Eu comecei na CTBC e comecei, claro, como auxiliar lá, um office boy. E eu comecei a querer fazer que as pessoas relacionassem, né? Compartilhar informações, criar um ambiente mais amigo. E eu resolvi lançar um jornal, que era um jornal interno, né? Que eu produzia escondido no mimeógrafo, né? Eu ia no domingo para lá, eu me lembro que o Cine Regente tinha a sessão das 18 de domingo, que era super concorrido. Quantas vezes, uma vez por mês, eu saía lá do prédio da CTBC, tudo sujo de álcool, né, do mimeógrafo à tinta, né? E eu saía distribuindo o jornal da CTBC interno, né? E aí começou, e depois, muito tempo depois, a gente criou, então, lá na CTBC, a primeira assessoria de relações públicas de Minas Gerais, do interior de Minas Gerais. Foi uma ideia que a gente teve, criamos a CTBC. E aí, então, profissionalmente, eu comecei a atuar na área de comunicação. Você lembra o nome do jornal? Teleco. Teleco, nossa, e eu gostava, nossa senhora, gostava de fazer as provocações, os nomes de filmes, né? Com os personagens, contando as histórias, eu fazia um sucesso danado, né? Aí o Teleco começou a crescer, a penetração dele passou a ser impresso em gráfica mesmo, né, de verdade, vamos dizer assim, e se tornou o veículo da empresa, né? E eu comecei a escrever crônicas, e essas crônicas minhas faziam muito sucesso. Uma vez eu fui em Campos Altos e fui lá fazer uma matéria sobre a cidade de Campos Altos, e a pessoa que estava me atendendo, uma telefonista, falou assim, nossa, eu queria tanto conhecer o Celso, porque eu adoro as crônicas dele, ele deve ser uma pessoa muito interessante e tal. E eu falei, não, ele é mesmo, ele é uma pessoa muito legal e tal, papai. Aí quem estava comigo, Santelmo, que era o fotógrafo, falou, por que você não falou que eu sei o Celso? Eu falei, não, ela tem uma admiração tão grande pela memória que ela tem, pela imaginação de quem seria o Celso, na hora que eu chegar lá e olhar para mim, porque sempre o escritor é um cara baixinho, sofrido, de óculos,
Pega um cara com 1,84 m, irresponsável, alegre, irreverente, aí vai dizer, ih, perdi um leitor. Mas, voltando, essa questão da comunicação corporativa, que foi esse desafio, tio, como é que você percebeu que tinha um caminho ali do mimeógrafo e você percebeu, opa, agora não tem mais volta, né? A empresa começou a demandar mais. Conta um pouco mais dessa história, porque muitas vezes a nossa audiência aqui, primeiro nós vamos ter que explicar, pedir para digitarem lá o que é um mimeógrafo, né? Uhum. Para entender qual era a qualidade de impressão daquilo, por que você tem álcool envolvido, tinta, etc. Ficava com a mão azul. Ficava com a mão. Então não vai dar tempo da gente explicar aqui, fica aí para vocês olharem. Mas era um processo extremamente artesanal de reprodução da quantidade que você queria distribuir. E depois você partiu para uma gráfica. Você teve a noção, quando teve que partir para a gráfica, você falou, opa, agora esse negócio... Não ficou sério, né? Que você já fazia com seriedade. Quando é que você percebeu que era um caminho sem volta? Olha, a CTBC é uma empresa de telefonia, né? É uma empresa privada, né? E ela precisava relacionar muito com a comunidade. E aí o Teleco começou a cumprir muito esse papel, primeiro, de divulgar cidades. Nós íamos, cada edição trazia a história de uma cidade. Então, se você ia na cidade, você começava a ver a ponte que você fazia entre a empresa e a cidade. E o que isso representava e como você era bem recebido e depois como repercutia isso. Então, eu comecei a perceber que a comunicação tinha um papel relevante na imagem de uma empresa, né? E criava essa proximidade dela com as cidades, porque... Hoje é um pouco diferente falar isso, mas antigamente você ter uma empresa do interior comprando, porque era assim que a gente expandia, empresas na região e depois colocando a sua marca, se você não tivesse uma habilidade de conviver com essa comunidade, ao invés de arrumar clientes, você arrumava opositores, né? E aí a comunicação tinha esse papel, né? Então, aí eu senti isso. E aí, daí é que surgiu essa ideia, então, da gente criar essa assessoria de relações públicas. E aí ela tinha o papel, então, essa área, não só de produzir o Teleco, mas fazer o relacionamento com todos os stakeholders da CTBC. Vou te fazer uma pergunta. E aí a gente vai um pouco lá na frente, depois a gente volta nas crônicas. De maneira geral, hoje... a gente vê por essa questão tecnológica avassaladora chegando, o mundo digital, essas dificuldades transformacionais com o uso de inteligência artificial, uma série de coisas. Os desafios, com certeza, de comunicação corporativa aumentaram muito. Mas você acha que, de maneira geral, deu uma piorada, tio? Ou você acha que é uma questão de dinâmica mesmo? As empresas, fica a sensação aqui no canal, muitas vezes a gente... faz uma entrevista e as pessoas estão reclamando. Eu estou com dificuldade de falar com a empresa não está se relacionando tão bem comigo. E eu estou falando no relacionamento, no atendimento. Você acha que dá para extrapolar isso para a comunicação ou você acha que não dá para generalizar? Olha, Du, mas eu acho que antes a gente precisa falar sobre um negócio chamado cultura organizacional. Uma empresa, toda empresa quando nasce, normalmente ela nasce de quê? Nasce da ideia do fundador. É ele que tem uma ideia, é ele que inicia o trabalho e por meio dele ele começa a angariar os clientes. À medida que a empresa vai crescendo, vai distanciando o dono da entrega. Então, se ele não criar um canal em que a entrega reflita aquilo que criou a empresa, que é a essência dela, que é a identidade dela, que é o propósito, ela vai tendo essa dificuldade. Então, aí a comunicação não resolve, porque eu costumo falar que a comunicação é sempre uma promessa. A realidade é a entrega, é o discurso. Na comunicação eu faço o discurso. Agora, quando eu comunico? Na hora que eu entrego. Então, o que é difícil para as empresas é essa entrega,
Por isso que a comunicação não substitui as falhas ou a omissão da empresa, ou o distanciamento entre a promessa da empresa e a entrega dela. Você tem um corte aqui para a nossa audiência sensacional. Ou seja, essa questão da promessa com a entrega. E o tempero que a comunicação, o canal que a comunicação precisa ter para colaborar com esse processo como um todo. Então fica aqui um corte muito importante. E outro ponto que você trouxe muito importante é essa questão do afastamento, né, de acordo com o crescimento. Você chamou de distanciamento. Ele é isso mesmo. Por mais que o dono... A empresa vai crescendo, as responsabilidades do dono vão se transformando para uma coisa mais estratégica, mais macro, por mais que ele esteja na ponta, por mais que ele esteja no chão de fábrica, no chão de loja, você tem essa necessidade de criar um canal efetivo, mas que depende entre a promessa e a efetiva entrega. Tá? Então fica aqui um corte muito interessante. Edu, deixa eu fazer um complemento aqui, porque essa semana nós vivemos um caso em Uberlândia que eu acho muito interessante. Teve um lançamento de um data center aqui para inteligência artificial, um investimento de 6 bilhões. Né? E eu estava comentando com o secretário de Desenvolvimento. Olha que interessante. A gente que trabalha em comunicação, e tem aqui em Uberlândia, tem como em outros lugares, tem profissionais extraordinários. Você pode fazer uma comunicação maravilhosa, fantástica, mas tem uma coisa, o fato comunica muito mais. Na hora que você tem o fato de que Uberlândia está recebendo um investimento de 6 bilhões, no mundo inteiro um cara vai olhar e falar, espera um pouquinho, por que esse pessoal foi para Uberlândia? Então, a comunicação ela precisa refletir uma verdade. Então, esse caso que você está levantando, assim, o problema está na verdade e não na promessa. Perfeito. Então, assim, mais um complemento fundamental para vocês. Se você não cumpre a sua entrega, se ela não é verdadeira, você vai virar simplesmente uma espécie de Forrest Gump. Um contador de história em que a realidade e a ficção, muitas vezes, elas não se encontram, né, tio? Então fica a analogia aí com um filme histórico lá do Forrest Gump. Vamos voltar para a questão das crônicas. Em que momento você tem a oportunidade de fazer o jornal aqui local? Que frios na barriga você teve, né? Porque aí você está falando para um público muito maior. Tudo bem que no corporativo você já começou a atender diversos stakeholders e a população como um todo, porque circulava, né, o teleco, mas você tem a oportunidade de escrever para o jornal que era o Correio de Uberlândia. Como é que foi esse convite, tio? E quais foram os desafios que você olhou e falou assim, nossa, a minha responsabilidade aumentou? E como é que você dava essa pegada? Como é que foi a sua rotina ali? Bom, primeiro eu costumo falar que eu não sou cronista, eu sou um fotógrafo. Só que eu sou um fotógrafo que registro as imagens com palavras. Né? Então, o meu texto é um texto leve, é um texto descontraído, mas que eu gosto de abordar com um olhar próprio. Né? Quando eu fui convidado, e fiquei quantos anos até o Correio de Uberlândia fechar, né, para escrever, eu senti a necessidade, então, de comunicar com uma cidade e refletindo qual que era o olhar que tinha a respeito dos sentimentos, a respeito das emoções. E é muito interessante, porque os temas não têm fim. Eu me lembro que o tema que eu mais escrevi na época do Correio foi mãe, né? Nossa Senhora! E era inevitável. Todo Dia das Mães, uma vez por ano, eu escrevia um texto, né? E era sempre com um olhar diferente. E era muito interessante, eu tive, assim, muitas alegrias quando as pessoas se sensibilizavam com isso, com essa... Eu falo assim, acho que eu nunca fiz terapia, então a minha terapia era escrever, né? Agora, uma coisa que escrever semanalmente me ensinou é como uma semana passa depressa. Porque a frequência é semanal, né? Aí era, nossa senhora.
Mas tudo, aí é uma coisa, como você tem que escrever a semana, tudo era motivo, era tema, né? Ah, o que que é? Buzinou. Uma vez eu estava aqui, no trânsito, uma pessoa fez uma grosseria que não teve tamanho comigo, né? E eu não consegui identificar se era novo, velho, homem, mulher, né? Mas eu deduzi que ele era um eleitor, porque pataguiana, e escrevia um texto sobre a responsabilidade de um eleitor, né? Que foi um sucesso. O outro que eu escrevi, nossa, até hoje repercute aqui, foi Quem Quer Ser Síndico, né? Porque todo mundo desce o cacete no síndico, mas ninguém quer ser síndico, né? Isso aí foi interessante, que aí os condomínios pediam autorização para republicar. Né? O cara devia estar de saco cheio também, né? O próprio síndico já falou, tem alguém eu gosto de olhar o outro lado, é por isso que eu falo assim, puxa, e se eu for? Eu nunca quis ser síndico. Se falar que eu vou ser síndico, eu mudo daqui, né? Aí eu vou ficar descendo o cacete no síndico? Não, né? Então pelo menos tem que ser coerente. Se você pudesse dizer qual foi a sua crônica que mais te marcou, a mais desafiadora, você saberia dizer? Se tem uma que você fala, nossa, essa daqui foi num momento difícil, ou foi por uma questão da cidade, ou foi pelo tema? Tem alguma especial ou duas ou três que você queira citar? Olha, assim, tem várias, né? Teve uma do Assum Preto, que foi uma crônica nossa, né? O Grande Homem foi outra crônica, uma que teve aí um ibope danado, foi uma carta sincera, que foi um texto de uma carta que eu escrevi para mim mesmo, né? Então, isso aí teve uma repercussão danada. Mas, assim, essa do Grande Homem, ela foi um texto que falava a respeito da pessoa que, para ser um grande homem, o que faz uma pessoa ser um grande homem? É ser uma pessoa simples, ser uma pessoa boa, ser uma pessoa verdadeira, ser uma pessoa autêntica. E uma vez eu me lembro que até ele era secretário aqui de Uberlândia, e ele me ligou e falou, Celso, essa crônica sua, uma pessoa, um parceiro meu lá de Bento Gonçalves, fez uma defesa numa petição e ele usou o termo da sua crônica aqui. Coisa então, que você não imaginou, né? O alcance. Imaginei. Porque no fundo, quando a gente escreve, o leitor é o coautor. Eu escrevo com uma dimensão. O leitor, ele amplia essa dimensão e ele acrescenta o olhar dele, que torna, às vezes, a mensagem muito mais bonita do que o objetivo com que eu tinha escrito. Gil, a pergunta que eu queria te fazer agora era assim, você falou nessa crônica do Grande Homem e você citou alguns valores que você trabalhou na crônica. Eu queria que você fizesse uma analogia dentro da comunicação corporativa, quando você percebe os valores envolvidos, se o desafio fica facilitado ou se aumenta a responsabilidade, né? Quando você tem essa interrogação. E se você também consegue perceber, junto aos valores dos seus interlocutores, os próprios valores da empresa. Fala um pouquinho sobre isso. O que é mais difícil é a gente entender claramente a diferença entre informação e comunicação, né? Então eu falo que comunicação é uma tentativa desesperada de estabelecer um diálogo, né? Porque senão eu fico na informação. A informação é o seguinte, eu pus aqui, fiz a informação, mas eu comuniquei, né? Então, para mim tentar comunicar, aí eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que tentar entender, eu preciso me colocar no lugar do outro, né? Então a gente vai aprendendo algumas coisas que parecem simples, mas tem muito sentido. Em vez de eu falar para você assim, você não entendeu o que eu falei, eu prefiro falar para você o seguinte, eu não consegui te passar o que eu queria transmitir. Então é diferente. Então, quando eu estou na comunicação corporativa, primeiro eu preciso identificar os valores verdadeiros que a organização tem e estabelecer isso. Então, eu sempre, desde quando estava no Algar, que eu cheguei a diretor de comunicação, depois de cultura corporativa, eu sempre quis falar a verdade.
Porque eu prefiro 1000 vezes que a gente seja julgado, a empresa seja julgado pelo fato do que pela versão. Uma pergunta agora, de complementar a isso. Quando você percebe, ao comunicar, que há um desalinhamento entre os valores e a verdade, digamos assim, né, o fato ou a informação, eu vou corrigir aqui, quanto mais rápido você precisa, você prefere retrabalhar ou muitas vezes você tem que remediar isso depois, Chico? Como é que você encara isso? E eu estou te perguntando isso porque a dinâmica hoje, a informação é cuspida. Né? A informação. E aí a comunicação, muitas vezes ela está numa enxurrada ali e está usando o canal errado, o horário errado, ou está direcionado para um público que não vai conseguir entender. E a gente vê que falta até mesmo dinheiro, falta recursos para as empresas, principalmente as menores, organizarem esse processo, que não é um processo simples, é um processo que custa alguma coisa, por menor, o mais enxuto que ele seja. O que você pode dizer hoje, tio, para esse empresário que está começando e que ele comunicando bem já é difícil, né? Ele ir para o segundo degrau, ele ultrapassar o primeiro ano de uma empresa. Que tipo de recomendação você daria para ele poder se comunicar melhor, não tendo dinheiro no bolso para estruturar? Eu não digo orientação, eu falo o que eu penso, né? Eu acho que a melhor comunicação é por atitude. Eu acredito plenamente que o que eu faço comunica muito mais do que o que eu falo. Né? A forma, né, é uma coisa. Agora, quando eu pratico, aí eu estou comunicando. Né? Então, eu sempre tive uma preocupação em saber que a gente não é um só. Né? Então, se eu sou o dono de uma empresa, eu sou duas pessoas. Eu sou quem eu sou, mas sou alguém que representa essa empresa. Então, aonde eu vou, eu estou sendo olhado. Todos os gestos que eu estou praticando, que a gente engana. E hoje então, isso ficou muito mais claro, né? Eu estou sendo observado. Então, o meu comportamento ali reflete. Então, hoje você tem que ter essa coerência entre o que você fala e o que você faz. Então, por mais que a empresa não tenha verba, não tenha nada, mas ela comunica quando ela age de acordo com aquilo que é o pensamento, que é o propósito do criador dela ou de quem está na gestão dela. Então, uma empresa que não cuida da sua essência é uma empresa que tem pouca chance de permanência no mercado. Se eu falasse que a comunicação é um exercício de simplificação de verdades, eu estou sendo coerente? Claro que está. Agora, a simplicidade é uma sofisticação extraordinária. Ser simples, olha, não é fácil, né? Olha que bacana. Ao mesmo tempo que o exercício, né, o que eu chamei de prática da verdade, ele simplifica o teu dia a dia da comunicação, o Celso trouxe aqui essa questão da complexidade inerente à simplicidade. Porque isso é uma verdade também inexorável nesse processo como um todo. Porque ela traz ali um mix de valores, né, tio, de processos, de uma série de atitudes e que elas têm que ser verdadeiras, elas têm que ser reais, elas têm que transmitir aquilo que realmente não só a empresa se dispõe a entregar, mas também lida com a percepção do cliente como um todo. E você acha, tio, que o cliente, muitas vezes, ele não é trazido para o centro da comunicação? Ele é deixado de lado, ele não é perguntado. Você acha que esse mundo digital hoje tornou mais complexo essa relação com o cliente, ou você tem uma visão diferente disso? Não, eu penso que a democratização ao acesso à comunicação, ela é muito positiva. O que preocupa muitas vezes, eu acho que quem está por trás disso não está transmitindo essa verdade. E como a gente separar a verdade
do que é falso, né? Agora, quando a gente fala, só voltando à questão da simplicidade, eu gosto de, quando eu faço um texto, depois eu começo a enxugá-lo. Dá trabalho enxugar, porque você cortar uma palavra. Então, assim, você vai fazer um comercial de 30 segundos, né? É muito mais fácil você fazer um de 5, um filme de 5, porque aí você põe o texto. Aí vem a simplicidade. Como que eu comunico, né, de uma forma que a pessoa entenda? Então, essa eu acho que o maior desafio. O maior desafio não é a gente falar. O maior desafio é alguém ouvir. E ouvido, isso foi uma das coisas, dos maiores aprendizados que eu tive. Porque ouvir é diferente de ficar calado, né? Porque ficar calado é a gentileza do silêncio. Aliás, essa foi uma das crônicas minhas marcantes, né? Por quê? Imagina, se eu estou falando com você e nós estamos discutindo, né? Eu termino de falar, você já me responde, você não me ouviu. Você só ficou calado esperando a brecha para você responder. Porque para ouvir, o que você escuta, você precisa deixar viajar dentro de você, provocar a sua mente, falar assim, deixa eu ver o que isso está me provocando. E aí sim eu te respondo, né? Então, eu acho que a briga de marido e mulher é sempre isso, porque um não escuta o outro. O que foi trazido aqui, eu queria deixar 2 exemplos. Primeiro, o Celso trouxe essa questão de uma crônica de 30 linhas, né? Vamos trabalhar aqui com 30 linhas. Reduz ela em 5%. Corta ali meia dúzia de palavras e você vai achar tudo importante. Porque quando ela é verdadeira, você acaba deixando um conteúdo que faz sentido, né? Porque você escreveu. Então, esse exercício da simplicidade, que é o gancho que eu quero pegar aqui, e aí eu quero trazer um exemplo meu nas redes sociais, nos canais. Hoje eu gravo alguns conteúdos diários de 40 segundos a 1 minuto e 20. Quando eu comecei na primeira semana, eu fazia exatamente a mesma coisa e eu não conseguia baixar de 4 minutos. Então, esse exercício da simplicidade é um pouquinho disso. Como eu achava que o conteúdo... E eu acabava explicando muito mais que o necessário, ou escrevendo, né, ou falando muito mais que o necessário. Então eu queria trazer esses 2 exemplos, o que o Celso trouxe, e fazer esse meu depoimento, que simplificar em comunicação significa você não perder a essência também, né, tio? E esse não perder a essência você trouxe muito bem aqui. Eu queria explorar também um outro ponto que você falou muito rapidamente aqui, tio, que é essa questão da verdade versus a fake news, né? E queria que você misturasse um pouco, eu queria ouvir sua opinião. Como redes sociais deu voz a muita gente, né? Se você acha que é um processo natural de amadurecimento, se você acha que é algum tipo de controle, eu nem vou te chamar de censura, ou você acha que naturalmente a rede social ela vai ganhar uma maturidade, vai se tornar maior de idade, né? E vai ter mais responsabilidade ali inerente. Qual é a sua opinião? Se você deixaria aberto como um território livre, claro que com as responsabilidades penais, criminais, do que você se sentiu ofendido, você pode ali abrir, processar a pessoa, etc. Não é disso que a gente está falando. Mas se você prefere dar voz, deixar isso aberto, ou se você acha que algum tipo de controle, de responsabilização, tanto no corporativo quanto no pessoa física, se você acha que faz algum sentido. Eu vou voltar numa questão aqui que eu acho interessante colocar. Eu fiz um curso, quando eu estava no Algar, na ABERJ, sobre contação de histórias, né? E veio um professor dos Estados americano, né? E ele falou uma coisa, olha o que é simplicidade, que me marcou muito. E aí até envolve também questão de verdade no meio disso, né? O que ele falou assim, quando você for contar uma história, pensa bem primeiro qual que é o objetivo que você tem ao contar essa história. Então, quando você tem isso, aí a verdade não passa a ser tão relevante assim. E vou explicar por quê. Se eu vou visitar uma pessoa que está doente, que tem uma doença incurável, que está num processo talvez até no final de vida,
Se eu chegar para ela e falar a verdade, falar, olha, você está morrendo mesmo, você vai durar aí uma semana, eu estou falando a verdade ou eu estou falando a maldade? Qual que é o objetivo que eu tenho? É de machucá-la. Se eu chego para ela e falo, olha, Deus é poderoso, Deus, para ele, quem não conhece milagre, eu já conheci pessoas que passaram pelo que você está passando e conseguiram um resultado satisfatório, talvez eu não esteja falando a verdade, mas eu estou querendo levar um lenitivo, estou querendo levar um apoio, uma sustentação para ele. Então, Du, eu acho que a primeira coisa que a gente tem que ter é qual que é o objetivo ao contar uma história. E aí entra a questão de ouvir. Então, a grande responsabilidade na mídia hoje é a gente saber filtrar o que é ouvir. Então, quando eu escuto, muitas vezes eu estou torcendo para o Vasco, que nós adoramos o Vasco. Ah, o Vasco vai contratar o fulano. Eu não saio falando para os outros que o Vasco vai contratar o fulano. Primeiro eu analiso e falo o seguinte, olha, vou ver se isso é verdade, vou ver se tem fundamento. Então, depois disso é que eu vou consumir essa notícia. Porque senão eu estou sendo ludibriado. Mas por quê? Por mim mesmo, porque não tive cuidado, não tive critério, não tive dedicação em procurar saber. Então, acho que a gente precisa ficar seletivo no que a gente escuta também, né? Então, ao mesmo tempo que a gente precisa saber qual que é o objetivo ao contar uma história, eu tenho também que ter um objetivo assim, para que eu vou saber alguma coisa? Qual que é o objetivo? E aí, Edu, tem uma coisa que eu acho muito interessante. Quando você começa a analisar isso, tudo que você escuta, você tira proveito. Até de um bandido. Você tira o proveito porque você fala, o que ele está falando, eu vou olhar. Que lição, que aprendizado que eu posso tirar disso? Então, acho que a questão de mídia social, de tudo, sempre existiu a verdade, sempre existiu a maldade, sempre existiu a fofoca, né? Agora, cabe a gente não propagar isso e cabe a gente não ser contaminado por isso. E isso que o Celso trouxe aqui, eu entendo como fundamental também no mundo corporativo, né? A gente está fazendo sempre analogias corporativas aqui, mas essa questão de do que você chamou de saber ouvir, né? Que é isso mesmo, e ter muito cuidado ao replicar também uma notícia. Muitas vezes a gente se depara em grupos de WhatsApp e tem gente que chega para mim muitas vezes e fala assim, nossa, Eduardo, você está naquele grupo ainda? Aquele grupo só tem gente falando besteira. Eu falo assim, ó, se é besteira ou não, compete a minha análise. Agora, eu no mínimo vou ouvir uma opinião bem diferente da minha. E se tem muita gente pensando dessa forma, eu posso até analisar, posso discordar, mas a relevância eu não posso abrir mão. Então, eu queria que você falasse também um pouquinho sobre a relevância da informação, né, para a comunicação. Esse peso, esse julgamento no mundo corporativo, coletivo ajuda? Como é que você sempre ponderou a relevância no ato de comunicar? Du, eu sempre considerei que o importante era tentar estabelecer o diálogo, tentar passar para o outro o objetivo da minha mensagem, né? Porque se tem uma coisa que diferencia uma empresa da outra, hoje os produtos, os serviços estão muito semelhantes, tem duas coisas que personalizam uma empresa, gente e reputação, né? Quem faz parte da empresa está lá, só aquela empresa tem aquele profissional. E reputação, só que reputação, o que é? É o que os outros falam de você quando você não está presente. Então, como que você consegue isso? Aí eu volto a bater na tecla que é agindo. Então, a maior comunicação que você pode ter é no seu gesto, é no seu comportamento, porque isso fica. As palavras, as mensagens, elas têm um efeito curto, mas o seu gesto, o seu comportamento, a sua atitude, essa tem um efeito duradouro. Essa questão da reputação, a gente vai até trabalhar mais a partir dessa declaração do Celso, nos
as próximas ações nossas. Mas o que eu queria deixar aqui de mensagem, ressaltar esse ponto, é que a reputação ela é construída ao longo do tempo, tijolo a tijolo, mas ela é destruída muito fácil, né? E como você citou que a pessoa é uma composição a empresa é uma composição de pessoas, de gente, muitas vezes basta uma pessoa com uma atitude ou com um poder errado para essa reputação ser bastante danificada ou prejudicada, né? Então fica aqui também uma menção desse ponto. Nós estamos indo para a parte final aqui da entrevista e está sendo maravilhosa porque a gente está dando uma pegada que é pouco explicada para o empresário. O empresário, a pessoa física, tem uma dor, ela procura um médico. Muitas vezes o empresário que a gente vê no Brasil é que ele é estimulado a abrir uma empresa. Muitos estados ou muitas cidades a pessoa abre a empresa em 2 dias, ou até mesmo em 1 dia, ele vai lá no fast track e já sai com CNPJ, mas ninguém pergunta para esse empresário qual é o preparo que ele tem para aquela atividade. E é por isso que a mortalidade das empresas ainda é muito alta, principalmente nos 2 primeiros anos, conforme informações do SEBRAE, do BNDES. E o que você está trazendo aqui para o nosso canal é a importância da comunicação. E a comunicação também é muito muito mal trabalhada para esse empresário. Tudo que você trouxe aqui para o canal, se você perguntar para o empresário se alguém chamou a atenção dele para ele se colocar, empatia, se ele se relacionar bem com os stakeholders, você fez aqui um cardápio de preocupações em comunicação que poucos empresários recebem na ponta, né? O que você pode dizer para esse empresário que pode ajudá-lo para ele perceber a importância da comunicação para ele nesses estágios iniciais das empresas, Chico? O sucesso, ele ensina muito menos que o fracasso, né? Porque o que acontece? Quando uma pessoa está bem sucedida, ele se acha assim, uma autoridade, tudo que ele faz está certo, e em torno dele todo mundo elogia. Não tem ninguém, é difícil alguém chegar perto e falar, olha, muda o rumo. Amanhã não esquece que no final do jogo de xadrez, a dama e o peão vai tudo para a mesma caixinha, né? Então, essa coisa de ter alguém e de ter essa orientação, e aí tem uma coisa também, sabe, que vem muito, que é o feeling, né? E agora, o que é o feeling? O feeling é o somatório daquilo que você viveu, daquilo que você percebe, né? Então, essa coisa do cuidado, da imagem, primeiro a gente tem que botar, eu não falei sobre isso, mas queria até falar agora, que a primeira marca que a gente tem que cuidar é a nossa, porque eu tenho um nome, então o meu nome é a minha marca, e aonde eu vou trabalhar, eu tenho que ter sintonia entre os meus valores e a empresa. Essa é uma coisa que eu acho fundamental, porque se não ornar, né, como nós mineiros gostamos de falar, eu não posso trabalhar dentro dessa organização, porque ela tem que refletir meus valores. E se eu também não corresponder a isso, eu não posso fazer parte dela, porque se eu não sou capaz de atender o que ela está propondo, eu não devo fazer parte dela, né? Então, esse cuidado com a gente precisa ter, né, com a marca da gente, porque isso é que vai ser feito. Só que na hora que a gente aprende a cuidar da marca da gente, aí com certeza a gente tem muito menos dificuldade em cuidar da marca que a gente tem na empresa que é a nossa ou naquilo que tem, né? Então, o empresário ou a pessoa, ela precisa entender que quando ela constrói uma marca e faz sucesso, essa marca é um engano achar que é dela. Eu estou fazendo um trabalho agora para o Guaraná Mineiro, que está fazendo 60 anos. E eu fiz um texto sobre marca, pediram fazer um texto sobre marca. Falaram, quem é dono do Guaraná Mineiro tem a ilusão que ele é dono da marca. Não, quem é dono da marca são os clientes, são a comunidade, os fornecedores, que cederam
para a empresa o direito de utilizar essa marca enquanto eles estiverem tratando bem dela. Se eles não tratarem bem dela, eles ou tomam a marca ou matam a marca. Então, porque a marca não fica com a gente, ela fica viva onde ela atua. Então, essa consciência a gente precisa saber. Olha, não que eu seja escravo da marca, mas eu tenho que ser coerente com ela. Então, essa marca, para ela ter vida, ela precisa ter essência. Ela precisa refletir aquilo que fez ela ser conhecida e reconhecida. Porque a comunicação faz uma marca ser conhecida, mas só o comportamento da empresa faz ela ser reconhecida. Não, tá perfeito. Eu acho que você, empresário que está nos assistindo, principalmente se você não tem muito tempo empresarial, ficam aqui dicas muito valiosas para você tratar melhor sua marca, tratá-la de maneira sustentável, tratá-la de maneira responsável, de maneira que ela te ajude a construir uma reputação cada vez melhor. Tio, por causa do tempo, nós estamos indo para o final da entrevista e antes da gente fazer as considerações finais, eu queria te propor que você agora entre numa maquininha do tempo e volte lá para o Celso, que está começando lá no mimeógrafo. Primeira vez que você foi lá no mimeógrafo para rodar o primeiro, que não era nem teleco, era o informativo interno, não tinha nem nome ainda. O que o Celso de hoje reforçaria para o Celso daquele dia lá na primeira voltinha lá no mimeógrafo? O que você falaria para ele? O que você pediria para ele tomar mais cuidado? Se você estimularia ele a trilhar o mesmo caminho, quais seriam os conselhos que o Celso de hoje falaria para aquele Celso que estava começando a trajetória profissional na área da comunicação? Du, normalmente quando você entrevista alguém e você pergunta isso, ela fala, olha, se eu tivesse que fazer, eu faria tudo como eu sempre fiz. Eu não, né? Eu tenho consciência que eu sempre fui bom de feeling e péssimo de timing. Então, eu percebia as coisas, mas deixava para implantar mais tarde. Então, uma coisa que eu falaria para aquele Celso que estava lá, para ele ter ideia, mas mais do que ideia, ele ter iniciativa. Eu passei muito tempo da minha vida com ideias. E hoje eu dedico muito mais à iniciativa. Porque ideia está aí no ar, todo mundo tem, eu quero ver realizar, né? E aí, Du, quando você parte para a realização, por isso que muitas vezes você consegue sucesso naquilo que você busca. Por quê? Porque só quem faz é criticado. Porque ninguém critica quem não faz nada, né? Então, mas só também aprende fazendo, né? O Alexandrino, que era um gênio, ele falava para mim assim, olha, se o senhor ler, o senhor vai aprender, mas se o senhor fizer, o senhor nunca mais vai esquecer. E é simples, Du. Você pega uma tomada e fala pro Luiz, olha, ali dá choque. Ele vai acreditar. Se um dia ele enfiar o dedo lá e levar um choque, ele nunca mais vai esquecer. Então, o que eu falaria para esse Celso lá, falei assim, continua moleque, como eu sou até hoje, né? Continua sonhador, como eu sou até hoje, mas o realizador que eu sou hoje, eu podia ter começado mais cedo. Devia ter começado, mas ainda estou em tempo. Antes da gente entrar na mensagem final, tio, você me fez uma provocação aqui linda, que aí eu vou fazer uma frase, você discorda, concorda parcialmente ou não? Você acha que a realização, então, aprimoraria as suas ideias? É, porque é muito melhor você ter uma tentativa, né, frustrada do que não ter tentado. Porque você só sabe quando você faz, né? E muitas vezes a gente subestima a gente mesmo, né? Então, a gente precisa colocar em prática aquela ideia. Porque, no fundo, o que adianta pensar se você não agir, né?
Então, eu teria, assim, eu tive oportunidades, assim, olha, não arrependo, não é questão de arrependimento, Sim, né? sim, tá claro. Eu só acho que, às vezes, o mundo podia ser inverso um pouquinho, né? A gente podia ter maturidade quando é criança e criancice quando é adulto, e menos jovem. Vamos fazer um encerramento agora aqui, que foi maravilhosa a entrevista. Uma mensagem final, Tio, e a gente lembrando que nossa audiência não tem limite de idade. O jovem é há menos tempo, até o jovem é há mais tempo, né? Mas todos com uma mente para estar ouvindo esse tipo de conteúdo aqui, todo mundo com gás, com vontade de aprender e de evoluir. Que tipo de mensagem final, ou ensinamento, ou sugestão você deixa para a nossa audiência? Eu gosto de contar história, então vou contar uma história que eu adoro, que eu ouvi do Soburrai, lá em Ponto Chique. Ponto Chique é um distrito de Patos, só tem poeira e olha lá. Um dia eu fui gravar com ele, o Soburrai pegava na minha bochecha assim, a mulher dele falou, não faz isso. Ele falava assim, ele deixa, né? Então, pegava na minha bochecha e ele falava para mim assim, você veio gravar comigo, você vai me dar uma cópia dessa fita? Eu falei, eu vou. Ele falou, porque eu tenho uns irmãos, meus irmãos são ricos, são milionários, mas você, Celso, ele apontava pro meu olho assim, você veio gravar comigo. Você sabe por que você veio gravar comigo? Porque eu tenho uma coisa que meus irmãos não têm, como eu. Ele falou, o que é? Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho histórias. E você sabe o que fica da gente quando a gente morre? Não é o dinheiro que a gente construiu, é as histórias que a gente deixou. Então, o que eu falaria para quem está nos assistindo é, toma conta das histórias que você vai deixar. A sua vida vai estar ali e não vai acabar quando você se for. Muito obrigado. Eu acho que todos do canal Pensar e Vencer ganharam um presente. Não tem outra. Muito obrigado. E foi um prazer te entrevistar. É um orgulho ser seu sobrinho, viu? Obrigado. Que isso. Nós temos várias paixões, inclusive vascaínas, né? Mas são defeito congênito.